shore. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him on the other shore. Oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word? The meeting when the bride goes up word by word. The meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like that? Everybody, come on. Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Out in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand. Feel like drowning sometimes. I do. I feel like shouting. I do. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. Walking and talking with Christ on the earth. What is the wonderful day? Loving great thing as a leader. What is the wonderful day? What is the wonderful day? Riding over to Calvary's down, joyously singing with our glory. Oh, what is the wonderful day? Bom dia com Jesus.
Amém? Então vamos adorar ao nosso Criador. Ó que descanso em Jesus encontrei. 270. Bom dia com Jesus. Que Deus continue abençoando a amada igreja aqui presente, aqueles que participam por meio da internet. É bom saber que vocês estão sendo abençoados através do site tabernaculodafé.org, onde são transmitidos todos os nossos cultos. Na segunda, quarta e sexta-feira, às 18h30, programa Fé para Vencer, e às 19h15 o nosso culto. No sábado, às 19h30, culto com os evangelistas,
uma oportunidade de você ser abençoado também, receber a oração, trazer alguém, convidar alguém para conhecer a mensagem que nós temos, que é precursora da segunda vinda do Senhor Jesus. E domingo, às 8 horas da manhã, escola dominical, começando com as crianças e logo após toda a igreja. Às 16 horas à tarde, companheirismo com a mocidade, participação de toda a igreja. E hoje, sendo Santa Ceia do Senhor, será mais cedo, às 17h30, se Deus permitir. Nós vamos orar pelos nomes que temos aqui. O irmão Naldo faz oração, por favor. Justifica a ausência nesta manhã a irmã Eurilene. Ela está com a irmã Maria das Dores, mãe do irmão Genor. E vamos incluir o nome da irmã Maria das Dores nos pedidos de oração, motivo de enfermidade. A irmã Geiciane justifica sua ausência na escola, agora de manhã. E oração também a favor da irmã Sofia Emanuele, motivo de enfermidade. E a família Nascimento agradece a Deus por mais um ano de vida da irmã Rebeca. E também oração pelo irmão Israel, que é lá de Bernardo Saião, Tocantins. E quem mais você lembrar, você pode representar com sua mão, levantando, lembrando que o Senhor pode todas as coisas. Também incluímos os nomes que temos aqui neste livro permanente de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, estamos gratos a Ti, ó Pai, por esse momento, ó Deus, que temos esta oportunidade, ó Deus, de levantarmos as nossas mãos em favor de cada pedido, Senhor. Meu Deus, é um privilégio para nós, ó Pai celestial, e uma gratidão, ó Deus. É o que nós possamos fazer uns pelos outros, é interceder, ó Pai, é sentir, é se pôr no lugar, ó Pai, dessas pessoas que se encarecem, ó Pai celestial, das orações dos santos, ó Deus. E aqui estou, ó Pai, com esses nomes, ó Pai celestial, nesse papel em minhas mãos, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa estar com seus ouvidos inclinados, ó Deus, para vir, ó Deus, ao encontro, ó Deus, dessas coisas, desses problemas, das enfermidades, ó Pai. Deus Todo-Poderoso. E esses nomes que aqui estão neste livro, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, sabe, ó Pai, aonde está cada pessoa nesta hora, aqueles que não estão aqui, ó Pai. Mas aqui está alguém representando a sua família, ó Pai. Que seja atendido também esse desejo desse coração, ó Pai Celestial, que intercede, ó Pai, por essas pessoas que não estão aqui. Deus Todo-Poderoso. E essa irmã, ó Pai Celestial, que está completando mais um ano de vida, que o Senhor, ó Pai Celestial, continue, ó Deus, com suas bênçãos de misericórdia sobre cada um, ó Pai Celestial, que a graça e a misericórdia do Senhor possa estar sobre cada um, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ficamos agradecidos já pela resposta do Senhor, ó Pai, que será breve, ó Deus. Por isso, ó Pai Celestial, nós entregamos cada vida, ó Pai, cada mão levantada a uma necessidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu na cruz pra me libertar. A sua paixão e morte, a começar no jardim, não houve mais quem tivesse um sofrimento assim. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como sentir
a rude morte na cruz, suportando a acusação dos inimigos da luz. Conta-me como tem dado ao malfeitor sua paz, dizendo hoje comigo no paraíso estarás. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como o Senhor um bom testemunho deu, satisfazendo a lei. Quando o cálice bebeu, também disse estas palavras, com seu tão profundo amor. Pai, lhes perdoa a cegueira que é própria do pecador. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhes os céus, como ainda hoje ele ama a todo pecador, dando-lhe paz e descanso pelo evangelho de amor. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Só amor. Glad you got a little humble man like this around you. You got confidence in him. Estou feliz por vocês terem um pequeno homem humilde como este ao redor de vocês, em quem vocês têm confiança. Believing God will work miracles for you among you. Creiam nele. Deus operará milagres por vocês no vosso meio. And I want to ask this little church something for me. Eu gostaria de pedir a esta pequena igreja uma coisa para mim. Pray for me, will you? Orem por mim. Vocês orarão? I'm one of your brothers too. Eu sou um de seus irmãos também. Not with you all the time. I want to be. Não estou com vocês o tempo todo que gostaria de estar. You get the tapes and things in here. Vocês peguem as fitas e coisas aqui. And I'm out here in a great battlefield. E estou aqui fora em um grande campo de batalha. This is just one of the posts where we're watching for the coming of the Lord. Este é apenas um dos lugares que estamos observando para a vinda do Senhor. Pray for me because I really need your prayers. Ore por mim porque eu realmente preciso de vossas orações. I depend on, a lot of times when I hit hard places, especially in the foreign fields. Eu dependo muitas vezes quando chego em lugares difíceis, especialmente nos campos estrangeiros. And there's witch doctors and everything, thousands times thousands standing there challenging you. Existem feiticeiros e tudo mais, milhares vezes milhares ali de pé te desafiando. And you walk out there alone. E você anda ali sozinho. Oh, you better know what you're talking about. Ora, é melhor você saber a respeito do que está falando. Oh my, when they can do anything. Ó, que coisa! Quando eles podem fazer qualquer coisa.
They can just impersonate anything that God has almost. Eles podem simplesmente personificar qualquer coisa de Deus. They can, Eles podem. just like Jambus and Jambus, they can impersonate anything God's got there. Exatamente como Janes e Jambres, eles podem praticamente personificar qualquer coisa que Deus tenha. Then I remember, think about a little faithful group. Então eu recordo, penso a respeito do pequeno grupo de fé. What time is it a day? Que horas são do dia? Way back on the backside of the desert there, way out of a little old place called Sarah Vestas, see? Lá atrás, do outro lado do deserto ali, lá longe, no pequeno, velho lugar chamado Sierra Vista. Vem, A little prayer meeting going on about this time. See? uma pequena reunião de oração está acontecendo mais ou menos agora, vem. Way back over on the other side of the mountain, up there in that old cow camp. Lá atrás, do outro lado da montanha, lá em cima, no velho acampamento de vacas, Somewhere like that, they're praying. em algum lugar assim, eles estão orando. And I walk out and I say, I'm covered by prayer. Então eu saio ali e digo, estou coberto de oração. Satan, you can't do nothing to me. Satanás, você não pode fazer nada comigo. I come in the name of the Lord Jesus. Eu venho no nome do Senhor Jesus. See, something happens. Vê você, algo acontece. You pray for me. Will you do that now? All of you? Amen. Vocês orem por mim. Farão vocês isto agora? Todos vocês? Amém. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Como eu disse sexta-feira, para mim é sempre um milagre estar de pé. É sempre um milagre estar aqui. Pelo que eu agradeço muito a Deus. Creio que você também agradece a Deus por você estar de pé, por você estar aqui, servindo a Deus. Tivemos um encontro que dispensa comentário. Quem assistiu sabe do que eu estou falando, né? Muitas indicações, muitas bênçãos e com certeza nós seremos juntos uma igreja bem melhor do que antes do encontro, né? Eu estou um pouco rouco, gripado, e talvez você possa ter um pouquinho de dificuldade de entender o que eu estou falando, mas o irmão vai controlando ali. Mas a igreja será bem melhor, porque eu tenho os encontros como um tônico, de 3 em 3 meses, né? 4 em 4 meses, nós tomamos um tônico, um fortificante, né? Não é verdade? Pelo menos para o ministério, né? Se é para o ministério, é para toda a igreja, com certeza, né? O ministério fortalecido, a igreja também recebe o benefício disso, né? Deus abençoe a todos que se mantiveram no posto do dever. Eu sempre digo isso. Você que tem revelação de posto de dever, isso faz uma grande diferença.
O posto do seu dever é entre você e Deus. Não é entre você e o pastor, é entre você e Deus. Então, você não saindo do posto do seu dever, em hipótese alguma, em circunstância alguma, você tem o pagamento. Deus te paga, muito bem pago. E a igreja é ajudada com cada um no posto do seu dever. Às vezes o pastor tem que ficar fora 15, 20, um mês, até mais. Mas se cada um estiver no posto do dever, não vai ter nenhum problema. E isso é o que tem acontecido aqui, né? Deus vos recompense. Nós temos aqui uma notificação do irmão Ronaldo. Ele precisou ir tomar conta de uma fazenda no Pará, de um irmão dele que, pelo que ele diz aqui, faleceu. E ele então teve que ir para lá tomar conta desta fazenda. Mas ele disse, não gostaria de ficar longe dessa maravilhosa igreja de Araguaína, pois tenho recebido tão bom alimento espiritual, que só o Senhor sabe dar para as ovelhas. Eu tenho o Senhor como meu pastor aqui na terra. Por isso peço que o Senhor pede para a igreja ter um levantar de mão ao meu favor. Façamos isso? Que Jesus o abençoe, né? E orar para que o grande Espírito Santo me guie de volta. Amém. Porque tenho o Senhor como meu pastor. Estou indo e deixo abraço para toda a igreja de Araguaína e para o meu querido pastor, Jedson Cardoso. Deus te abençoe. Irmão Ronaldo, né? Deus o abençoe, né? Irmão Robson está aí não? Está não, né? Eu vi ele ontem aqui no culto dos evangelistas. Entregaram a mensagem sinal e controle de natalidade. Depois vocês me lembram, tá? Tem muita coisa para falar, não sei se eu vou conseguir falar tudo. Se eu não conseguir falar tudo agora, eu termino à noite. Está tendo culto dos evangelistas, todo sábado às 7h30 da noite. A gente está acompanhando pela internet. Está muito bom. Eles estão fazendo isso em caráter de treinamento. O que significa esse treinamento? É para eles se desinibirem, irem se acostumando com o público, para ficar mais fácil para eles, né? Porque a pessoa às vezes prega, mas por quase não pregar, quando vai pregar fica um pouco embaraçado. Então, eles tendo uma oportunidade de falar, eles vão se desenvolvendo o dom, né? Então, aí tem a equipe deles e mais alguns irmãos que vêm dar apoio para eles, assistir. Eles aproveitam também e oram pelos enfermos. Alguém que está enfermo, quer convidar alguém para vir receber oração, é o dia próprio. Você não pode pensar assim, não, mas tem que ser o pastor que tem que orar. Não, a Bíblia diz o crente, aquele que crê. Quem crê, impõe as mãos sobre o enfermo e ele será curado. Não é o pastor, é quem crer. Então eles fazem isso no sábado às 7h30. Então você podendo vir, venha. Não é um culto formal, culto você não tem que vir, mas você querendo vir, é bom. E convidar pessoas para vir assistir, quem sabe você pode ganhar uma alma com isso, né?
que assista pela internet, divulgue, né, para as pessoas assistirem. No dia, como já falamos, no final deste mês, no dia 30, como é que é? 29, que vai dar no domingo, 30 e 1º de maio. Nós vamos ter reuniões especiais aqui em Araguaína. O pastor Silvio confirmou que estará conosco e o pastor Sandro ficou de confirmar. Eu convidei também o pastor Edmilson e o pastor Elton, que estão bem aí perto, né? E eles também ficaram de confirmar, mas tudo indica que eles estarão aqui conosco, né? Como a minha esposa não está, eu conto com as irmãs da cozinha aí para cuidar, né? Cuidar do papá. Porque quando a minha esposa está, eu nem me preocupo com isso. Ela reúne com as irmãs e fazem, né? Mas agora ela não estará. Ela só vem depois da ceia de maio que eu vou buscar ela, né? Então as irmãs que trabalham na cozinha e vocês reúnem aquelas irmãs de sempre, a irmã Aparecida, a irmã Angelina, a irmã Raquel Souza Alves, Raquel Souza é da irmã Selbita, né? Então a irmã Raquel Alves, a irmã Aparecida, a irmã Angelina, as irmãs da cozinha, a gente não lembra o nome de todas, né? Na hora que a gente está falando aqui. E para que vocês possam assumir aí e cuidar direitinho, inclusive do café da manhã deles, né? Nós só vamos ter almoço para a igreja toda no domingo e na terça. Na segunda nós vamos ter culto só à noite. E se vier irmãos do campo do pastor Jânio, de outros lugares, teremos almoço, café para estes, né? Para estes que virão de fora. Para os irmãos daqui de Araguaína, é domingo e terça. Não tem necessidade de fazer muita comida na segunda, porque não vai ter trabalho na segunda, é só mesmo quem estiver hospedado aí, né? E o pastor Jânio está viajando, tá? Está para o campo? Pastor Jânio? Está não? Ele ia viajar, né? É porque depois transmito o recado, então. Se vier alguém de lá, deve trazer sempre os agasalhos de dormir, né? Lugar para colocar um colchonete, uma rede, arruma. Eles devem trazer, né? Aí os irmãos que podem oferecer um cantinho lá na sua casa para eles dormir, eles comem aqui, né? Aqui eles vão tomar café, vão almoçar, vão jantar, quem veio de fora. Então, só para dormir. O que couber aqui a gente vai organizar, mas pode sobrar alguém para precisar de uma hospedagem. Então, vocês que puderem cooperar, tudo isso faz parte do amor fraternal, da unidade, né? Da unidade da fé. Amém? Vocês estão querendo essa reunião ou não? Acho que eu estou achando vocês assim meio com preguiça, mas não está não, né? Está todo mundo esperando, não está? Deixa eu escutar um amém dos homens. É só as irmãs que falam amém, os homens não falam amém, né? Deus abençoe. Agora, da reunião dos diáconos, ontem tem uma listona aqui, cada item desse a gente acaba tendo que falar um pouquinho, né? Mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Eu preciso conversar com os filmadores, técnicos de som, porque sempre tem alguma observação a fazer, alguma coisa que a gente gostaria de passar para vocês, para ir aperfeiçoando. E os diáconos dão assistência às viúvas. Aliás, eles fazem visitas. Eu gostaria que todo mundo prestasse atenção no que eu estou falando. Eles fazem visitas
às viúvas, todo mês. Agora de manhã me veio aqui na mente de fazer o seguinte: vocês não vão fazer isso todo mês, vocês vão fazer isso de 3 em 3 meses. Combinado, irmão Moisés? Eu sei que vocês tiram tempo para isso, vocês têm suas ocupações e eu sei como são as coisas, né? Às vezes não está nem precisando nada, é só mesmo para cumprir um dever. Entre esses 90 dias, se qualquer irmã viúva precisar de uma assistência, ligue para o presidente dos diáconos, que ele vai escalar alguém para ir dar assistência. Combinado? Todos ouviram? Então, eles vão de 90 em 90 dias visitar. E durante esses 90 dias, havendo necessidade de uma assistência, ligue para o presidente. E eles pediram para a gente dar uma palavra de púlpito, porque quando a gente fala algo no púlpito, então eles vão agir em cima daquilo. Então eles têm mais, vamos dizer, mais força para agir em cima daquilo que foi falado, que você já ouviu. Então, preste bem atenção. Geralmente, precisa-se de uma cesta, precisa-se de um remédio, de um exame, de uma assistência. A igreja não faz assistência social, a igreja não faz isso. A igreja atende às necessidades dos domésticos da fé. Se surge uma pessoa estranha, ela não é da igreja, está precisando de um socorro, isso é feito voluntariamente entre os irmãos, como já aconteceu aqui. Uma vez apareceu um senhor aí, querendo ajuda, aí eu só disse: ele está aí querendo ajuda, quem quiser ajudar, depois do culto ele vai ficar lá no portão, você dê o que você puder para ele. O irmão Brando ensinou assim. Mas os de casa, os domésticos da fé, eles são atendidos não como assistência social, mas eles são atendidos como domésticos da fé, como membros da família. A igreja deve cuidar. Mas, preste atenção, estas pessoas que precisam de assistência da igreja, a Bíblia exige, através do apóstolo São Paulo, que elas sejam fiéis aos cultos, elas sejam dizimistas e que elas lavem os pés dos santos, inclusive viúvas. Paulo chegou a dizer isso. E então são 3 coisas que o irmão Brana colocou ênfase, né? Ele disse: a pessoa tem que ser uma pessoa fiel. Isso quer dizer, não é aquela pessoa sumida, que lá de vez em quando aparece na igreja, indiferente a tudo, some de novo. Essa pessoa, ela não pode receber assistência da igreja. A pessoa que deve receber assistência da igreja é aquela pessoa assídua. Se não está, ela notifica. Se ela não pode estar, ela comunica. Ela não é uma pessoa que às vezes a igreja até esquece dela. De repente ela aparece. Não, ela não deve receber assistência. É errado, não é correto. E que ela seja dizimista, quer dizer, ser dizimista não significa que a pessoa tem que entregar dízimo sempre, e nem muito dízimo, mas ela é uma pessoa que não come nada sem dizimar, não veste sem dizimar, não mora sem dizimar, não usa energia, água, telefone sem dizimar. Estão entendendo? Que às vezes tem pessoa que diz assim: eu não tenho dinheiro para entregar dízimo, mas coloca crédito no celular todo dia o celular tem crédito, não fica sem crédito.
Então tem celular para conversar o mês inteiro. E pagou com o que aquele crédito daquele celular? Então você está usando um dinheiro que você não dizimou. Vocês estão entendendo? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com o irmão Brana, com o profeta dessa era, eu gosto sempre de enfatizar isso. Que o profeta ele veio para puxar, trazer de volta tudo que a Bíblia ensina. E uma das coisas principais da nossa bênção, da bênção de Abraão, quando ele fala bênção de Abraão, é o dízimo. Então, lá no Velho Testamento, nem os coentros, as cebolinhas, o cheiro verde, eles não comiam sem dizimar. Lá no Velho Testamento, a Bíblia diz, para que haja mantimento em minha casa. Então, ser dizimista é isso, é a pessoa ter o cuidado. Por exemplo, uma criança dessa aqui diz, pai, me dá um dinheiro, o pai pega, dá aí 10 reais para ela. Ela pega esses 10 reais e já gasta logo imediato. Quer dizer, o pai não ensinou ela que dela é só 9. Um é do Senhor. Quando eu dava dinheiro para os meninos, que eles eram pequenininhos assim, falava, aí eu dizia para eles, olha, eu vou te dar esse dinheiro aqui, mas ele não é tudo seu não. Ah não, tá certo. Ah. Quer dizer, se eu te dou 10, 1 não é seu. Se eu te dou 20, 2 não é seu. Se gastou, está gastando o dinheiro do Senhor. Não vai ser abençoado. Não tem dinheiro que chega para quem não é dizimista. Pode chover dinheiro do céu que não adianta nada. Ele ainda vai viver sempre devendo, sempre complicado, porque ele não é dizimista. Mas quando a pessoa é dizimista, eu vou repetir, não é entregar dízimo. Entregar dízimo significa que é dizimista. Às vezes a pessoa entrega um dízimo e pronto, e depois ele não administra a coisa direito, passa muito tempo, depois ele entrega outro dízimo. Não, isso aí não é ser dizimista, não. Ser dizimista, eu vou repetir, é não comer, não beber, não vestir, não morar, não viajar, não fazer nada com dinheiro que não foi dizimado. Isso aqui é ser dizimista. Eu vou viajar. Ah, mas se eu tirar o dízimo, não vai dar para mim viajar. Aí o pastor Joaquim diz, aí você pega emprestado de Deus para viajar. E aí ele disse, aí a coisa vai só complicando. Então, é questão de revelação, é questão de fé, fidelidade e prova. Ora, a Bíblia é clara, fazei prova de mim, você já fez? Eu tenho 50 anos que eu faço prova. A melhor coisa da minha vida é ter o privilégio de entregar o dízimo. Porque eu sei o que vem atrás disso. Eu sei quanto Deus cuida de mim e da minha família. Quando tem alguma prova, eu já sei logo que a via de escape está preparada. Porque Deus não falha. Não é entregar o dízimo para ficar rico, não. É entregar o dízimo para que o devorador seja repreendido. Ouviram? Você quer que o devorador seja repreendido da sua casa, da sua família, da sua vida? Então, seja fiel com Deus e fazei prova dele. Ele desafiou, fazei prova de mim. Só que eu repito, às vezes a pessoa entrega 100 mil de dízimo. Isso não significa que ele é dizimista, não. Depois ele passa muito tempo comendo, bebendo, fazendo tudo sem dizimar os mínimos. Eu vou repetir, dízimo não é quantidade, dízimo é dízimo. É melhor você ir na tesouraria e entregar 10 centavos de dízimo, mas não gastar R$1 sem dizimar, do que ficar esperando para entregar 100 mil reais de dízimo de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. Isso não é ser dizimista. Você não pode ser abençoado dessa forma.
A forma de você ser abençoado, a Bíblia chegou a dizer, de 3 em 3 dias, no Velho Testamento. Diz assim, as pessoas levavam o dízimo para o templo de 3 em 3 dias. Agora, as circunstâncias às vezes impedem você de fazer certas coisas, mas você faz sempre que tem oportunidade. Você nunca deixa, você não gasta, você não fica guardando, você não come, não faz nada sem primeiro, que a Bíblia é muito clara em dizer, gente, primícias, as primícias. Leia em Provérbios. Vocês estão estudando Provérbios? Estão? Não é só os jovens não, é a igreja toda. É para ler o livro de Provérbios. Pelo menos leia, porque no final do mês aí eu quero trabalhar um pouquinho com esse Provérbios aí. Mas lá fala sobre as primícias da fazenda. Quer dizer, da fazenda é de tudo que você faz. A primícia é o primeiro, é o melhor. Você tem que fazer, você tem que dar para Deus, para depois você, então, ver Deus cumprindo a parte dele na sua vida. É questão de fé. Eu sei que eu estou falando para um bom grupo de pessoas. Alguns concordam e dizem, está certo. Outros dizem, não é bem assim nada. Outro não está nem escutando o que eu estou falando, muito menos entendendo. Mas tudo bem, eu estou fazendo a minha parte. Se você puder crer que seu pastor fala a verdade para você, creia, que é bom para você. Viu? Porque é o seguinte, às vezes tem irmãs, mesmo viúvas, claro que não são todas, mas acontece de ter alguém que às vezes precisa da igreja, mas fica tão difícil para os diáconos, porque aí a pessoa não é dizimista, quase não aparece na igreja, não frequenta cultos de oração, fica muito difícil para eles. Tem que ajudar, né? A igreja tem que ajudar. Mas fica fora da palavra, e tudo que é feito fora da palavra, Deus não está naquilo. Aí a gente faz porque é dever humano, né? Mas Deus não está naquilo. E é bom tudo que a gente vai fazer, a gente ter certeza que Deus está naquilo, está de acordo com a palavra, certo? Então, eu quero dar um conselho, eu estou apenas sendo um porta-voz dos diáconos agora para toda a igreja, né? Sobre empréstimos. Você ter muito cuidado, porque aposentados têm uma perseguição muito grande dos agiotas. Os maiores agiotas que existem chama Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o que mais? O nome dos bancos, né? Principalmente o Bradesco, Losango, essa coiseira aí. Agiotas que dão de cima, eles perseguem mesmo para fazer empréstimo, para que os aposentados façam empréstimos. Aí o salário fica tudo comprometido. Você pega 1.000, paga 3, 4 mil. É uma coisa terrível. Então, o conselho é esse, não mexa com isso. Esses dinheirinhos que você pega emprestado de banco aí, 3, 4, 5 mil, isso não dá para fazer nada. Você pega e gasta tudo no mesmo dia. Depois fica 3, 4 anos pagando prestação daquilo. É pouquinho, pastor, é pouquinho, mas no fim de tudo você pegou 3 mil, pagou 10. Aí depois o salário não dá, fica passando aperto, aí não dá nem para entregar o dízimo, porque vai recebeu pouquinho, tem que comprar remédio, tem que fazer isso, fazer aquilo. Desordena. Então não faça isso. Seria tão bom as irmãs que precisam de orientação, porque não são todas, eu repito, tem viúvas no nosso meio, pessoas idosas que dão lição de administração do dinheiro que recebem, dão lição. Além delas nem sequer depender de ajuda, elas ainda ajudam e até tem dinheiro para emprestar, né?
Mas outras já não têm dinheiro nem para entregar o dízimo, porque foi receber o salário, está tudo comprometido, recebeu só um pouquinho aí. Então não façam isso, não façam empréstimo, por favor. E não é só as viúvas não, é a igreja toda. Não cai nessas armadilhas não. Você vê para todo lado aí, crédito consignado para aposentado, pensionista, funcionário público, para quê? Para já pegar direto na conta. Aí depois você vai receber, não tem o que receber, né? Sai fora dessas bocas de lobo aí, por favor. Tenha dó do seu salário. Já é pouco, não dá dinheiro para agiota não. Lembre-se disso, dinheiro emprestado você não faz nada com ele. A menos que você está investindo ele para ele próprio pagar o juro dele. E depois você tem como pagar aquilo. Mas pegar dinheiro para ficar descontando em salário 3, 4 anos, isso aí não pode não, tá? É um conselho. Mudando agora de item. Sobre o culto de oração, a gente assiste os cultos na internet e aí a gente vê algumas coisas que precisam ser melhoradas, né? Eu gostaria de pedir a compreensão, por favor, preste atenção, eu não estou fazendo nada para ferir ninguém, para machucar ninguém, mas é compreensão. As crianças, aquelas ali, aqueles que sentam ali, que hoje está quarentena, está tudo ali, né? Vocês vêm para o altar no culto de oração e ajoelham aqui, mas não fica 3, 4 minutos. Aí os adultos não tem como ajoelhar aqui, porque encheu de criança. Aí eles ajoelham aí no meio, muitos não vêm, porque se não tiver apoio não tem como levantar, fica lá no banco. Quando é daí 3, 4 minutos, 5 minutos, as crianças levantam tudo, volta, senta lá, fica até com o olho aberto. Então, eu vou pedir a compreensão das crianças, mocinhos, rapazinhos, se vocês vão ajoelhar aqui para orar durante o culto todo, orar, porque tem uns que ajoelham aqui e fica brincando aqui na frente, elas ficam olhando os irmãos orar, e quem está na internet está vendo tudo de frente. Quem está aqui está com o olho fechado, está orando, não está vendo nada. Quem está sentado aí atrás não está vendo nada aqui na frente, a não ser que está olhando no vídeo. Mas quem está na internet está vendo tudo de frente. A câmera passa no irmão que está com o olho aberto, passa no irmão que está com o olho aberto, passa no irmão debruçado no banco, pega uma criança, porque isso é mesa de corte, né? Notou que pegou uma coisa imprópria, tira imediato, muda de câmera, para não ficar aparecendo imagens que desanimam, porque tem imagens que desanimam o culto. A pessoa está lá na internet assistindo, a câmera pega um irmão debruçado no banco aí no culto de oração, aí desanima, né? Então, as crianças não façam isso. Se você vai orar, ajoelhe aqui e ora, mas não fica esparramado, porque ajoelhar é uma coisa, deitar é outra. Tem criança que ajoelha lá e deita em cima do piso do púlpito aqui, chega, dorme, né? Ou então fica brincando, olhando um para o outro por baixo, sorrindo, e a gente vê na câmera, vê na internet. Mas não pode acontecer isso não, os diáconos precisam olhar, precisa chamar a atenção, pelo menos se as pessoas verem que os diáconos estão cuidando, já anima mais um pouco. Vai ver criança brincando, criança esparramada no chão dormindo aqui, pessoas debruçadas no banco, pessoas com o olho aberto. Não fica bom não, tem os diáconos. O diácono disse assim: pastor, mas se tiver um adulto com o olho aberto, eu vou mandar ele fechar o olho? Ué, você está aí para isso. A gente chega e diz: irmã, está com algum problema de saúde, está com labirintite, alguma coisa que não está podendo fechar o olho? Se não tiver problema, lembre-se que a irmã está diante de câmeras e pode dar um mau testemunho. Tem a forma de falar, né? Claro que o diácono não vai chegar numa irmã adulta, num irmão adulto, irmão, fecha o olho. Claro que não. Hein? Às vezes o irmão está com labirintite, fecha o olho, fica tonto. Mas pelo menos chega, conversa, né? Vê, às vezes o irmão está descuidado, ele, obrigado. Que nós temos que lembrar de uma coisa, irmãos, antigamente não, mas hoje
Tem câmera aí na sua cara aí o tempo todo, ó. Tem gente na internet te olhando aí, tem pessoas admirando o culto. De repente vê um comportamento mau, ele fica um pouco embaraçado. Você não pode ser um tropeço. Culto de oração é um dos melhores cultos da igreja e precisa ser encarado com bastante espiritualidade e responsabilidade. E os dirigentes, eu vou afirmar mais uma vez, se depender de mim, o culto não passa de 8h15 mais, incluindo o hino de saída. 8h05 vamos parar, vamos fazer os anúncios, vamos abraçar, colocar o hino de saída. 8h15 já está liberado. E ora mais. Às vezes canta, quando vai orar não sobra tempo para orar mais. Então, canta menos e aproveita mais tempo orando e termina o culto na hora exata. Se depender de mim, não vai passar 1 minuto mais da hora de terminar o culto, para não cansar, não fadigar os irmãos que vêm às vezes até direto do trabalho. Então, as crianças não estão proibidas de ajoelhar aqui na frente, não. Mas dê preferência para encostar no púlpito, no pilar do púlpito aqui, ó, no degrau do púlpito, as irmãs mais velhas, os irmãos mais velhos que precisam de apoio. Vocês podem ajoelhar no meio aí, vocês são novinhos, está com as juntinhas tudo forte, né? Molinha. Ajoelha mais por aí assim e ora. Não fica levantando e movimentando não, tá? Deus abençoe vocês. E as mães também, eu peço a compreensão agora. Você que tem criança de colo, é melhor você orar aí no banco, porque você ajoelha aqui na frente com a criança de colo, ela não vai ficar quieta. Ela vai ficar querendo andar, ela querendo se movimentar, e você tem que ficar puxando ela, segurando ela, e às vezes ela grita ou ela rola no chão. Isso atrapalha quem está perto de você. Às vezes a pessoa perde a inspiração para orar, porque o movimento da criança, o barulho da criança tira a inspiração. Então as irmãs que têm crianças pequenas, não deixem de orar. Eu sei que você não vai deixar de orar, mas você ora aí no banco onde você está, mesmo ajoelhada, segurando sua criancinha aí perto de você, de forma que quem está aqui na frente não seja como é que fala? Não venha perder, né, a inspiração para orar. E também lembrando que está na internet, né? Compreensão, por favor. Não estou proibindo ninguém de orar aqui na frente. É só para ficar melhor, né? Melhorar. Quanto a fechar os olhos, as crianças de colo, por exemplo, não vou citar nome de ninguém, mas as criancinhas de colo que ainda não entendem, os diáconos sabem. Mas crianças igual vou citar o nome agora, igual a irmãzinha ali, do irmão Elias, como é que é o nome dela? Nelly Hope. Irmã Nelly Hope, a irmã Sara já é maiorzinha, né? Mais ou menos da mesma idade, não é? Essas menininhas aí, assim, por exemplo, esses meninos, igual o Miguel, aquele ali do irmão Hector, esses meninos, eles já sabem que tem que fechar os olhos. Eles já não é mais criancinha de cola, eles sabem que tem que fechar os olhos. Então, os diáconos têm que cobrar deles. Fecha os olhos. Porque uma irmã não fechou os olhos na reunião do irmão Brana, ela pegou um demônio de trair o seu marido, e ela sofreu com aquilo 14 anos. Dupla personalidade. Ela era uma pessoa maravilhosa, mas a partir daquele dia que ela não fechou os olhos, ela apanhou esse espírito e ela sofreu com isso 14 anos. Pensa nas consequências que ela deixou. Pode pegar uma enfermidade, um espírito maligno, e às vezes nem percebe, simplesmente por uma irreverência na igreja, no culto. Não pode ser irreverente. Então os diáconos têm sim que mandar elas fechar os olhos. E outra coisa,
movimentar dentro da igreja. Gente, por favor, nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer. A igreja é um lugar consagrado, é santuário. Aqui é santuário, reservado para o Espírito Santo atuar aqui dentro. Então precisa de silêncio, a não ser adoração, precisa de reverência, precisa de estar no Espírito. Então, movimentar dentro da igreja é em último caso, por necessidade mesmo. Cada um deveria colocar isso na sua consciência, dizer: não, igreja não é escola, igreja não é um lugar público, igreja não é minha casa, igreja é a casa do Senhor. E na Bíblia está escrito: guarda o teu pé quando entrares no santuário, porque é um lugar santo. Então, ali tem um tapete para você limpar os seus pés. Já pensou? A pessoa vem lá da rua pisando em terra, pisando em tudo quanto é sujeira que tem na rua, em toco de cigarro, em tudo quanto é nojeira que existe. Chega na igreja, passa por cima do tapete, entra para dentro sem limpar os sapatos, né? Isso chama irreverência, isso chama falta de cuidado com as coisas santificadas. Então você deve limpar os pés, limpar os sapatos ali para entrar para a igreja, para ter certeza que você não está trazendo imundícia lá de fora para dentro do santuário. É o mínimo, isso é o mínimo. Aí você entrou, você deve lembrar de uma coisa: aqui dentro não pode conversar, cochichar, sorrir. Eu fico lá na internet incomodando os irmãos ali dentro, porque eu sou difícil, eu não dou conta. Eu não dou conta de deixar passar. Esses dias eu estava olhando, na hora da meditação, tinha umas 2 ou 3 mocinhas aqui na frente, dessas que sentam na frente. Em vez delas pegar a Bíblia e ler, não, elas sorrindo, olhavam uma para a outra, sorria. Olhava lá no vídeo, sorria. Cochichavam com a outra. Eu passei mensagem, disse: não tem diácono aí não? Aí o Eliezer veio e eu vi na internet ele conversando com elas. Na frente, todo mundo que está na internet está vendo. É meditação ou é para brincar? É meditação, está escrito lá, momentos de meditação. É para ler a Bíblia. Já que você não tem muito tempo de ler em casa, então você tem pelo menos 15 minutos na igreja para ler a Bíblia. Aí nem na igreja não lê, ao invés de ler a Bíblia, fica sorrindo, cochichando, brincando. Então não tem como, né? É difícil. Vocês são batizados, vocês vão pagar o preço. Meninos que ficam brincando ali, ó. Os diáconos estão preocupados, porque eles precisam fazer alguma coisa, né? Crianças que eles vão fazer o seguinte: esses meninos que ficam ali naquela beirada ali, que eles não fazem aqui não, quando eles querem fazer bagunça, eles passam para lá. Aí eles ficam fazendo coisa que não pode dentro da igreja, olhando o diácono por baixo, para ver se o diácono está olhando. Aí é o seguinte: o que esses diáconos vão fazer? Eles vão chamar essa criança, os pais dessa criança, no escritório, para nós conversarmos. Porque o que acontece é que os pais não sabem. A estutícia deles é escondida, só o diácono que vê, os pais não vê, a mãe não vê, o pai não vê, porque está por conta do diácono. Aí eles ficam fazendo isso, os diáconos não fazem nada. Que jovens que vão ser esses? Então chama no escritório junto com os pais, junto com a mãe, se for só a mãe, se for só o pai, e olha, seu filho está fazendo isso, isso, isso e isso na igreja. Ele não vai fazer mais. É a irmã que sabe lá o que a irmã vai fazer com ele. Mas aqui na igreja não vai fazer isso mais não. Porque nós não vamos aceitar. Nós temos autoridade para não aceitar. Então esses pais vão
cortar uma vara de amora lá, ou aqui parece que quase não tem amora, né? Ou de goiaba, e vão arrancar umas peles da cacunda deles, para eles não fazer isso mais. Hoje em dia, bater em criança é crime, né? Tem que deixar a cadeia encher de bandidos. Lá fora, aqui não, lá fora. Mas, aquela surrinha assim, sem escândalo, precisa, a Bíblia manda. Para eles ficar quietinho na igreja, que na igreja não é lugar de fazer bagunça, não. E outra coisa, que eu vi na câmera, não foi na internet, porque a internet não filma lá fora, mas a câmera filma. Lá tem 2 câmeras lá na rua. Tem outra aqui no galpão, tem outra na cozinha, tem outra aqui dentro do santuário. E eu vi na câmera, o irmão encerrou o culto, estava passando o hino de saída ainda, já tinha menino correndo lá na rua, correndo atrás um do outro lá. Quando saiu os irmãos, aí ele fica correndo no meio dos irmãos, passando entre meio os irmãos. Se passar entre meio, eu der uma empurrão nas minhas pernas, é perigoso eu pegar o colarinho da camisa. Mas peraí, você só vai sair daqui agora que seu pai vier aqui. Qualquer irmão pode fazer isso. Ah, meu filho, você não tem educação não? Cadê seu pai? Vai, que negócio é esse? Meu pai falava assim, né? Que cavalada é essa, né? Nós era 8 homens, e aí quando começava a correr, eu falava, para de cavalada, menino. Aí de nós, se nós corrêssemos na igreja, Deus me livre. Mas nem em casa, se nós começássemos a correr em volta da casa, ele já... Radical, né? Mas foi bom. Mas aqui na igreja não pode acontecer isso, não. Eu já falei, menino estão para correr dentro desse galpão e gritar aí, parecendo que está numa quadra de colégio. Espera aí, ué, que negócio é esse? Mãe, ué, pai, que educação é essa que seu filho tem? Correndo no meio dos outros e gritando no ouvido de todo mundo. Tem pessoas idosas aí, tem pessoas doentes, tem pessoas cansadas. Será que esses meninos que eu estou falando é de menino grande, menina grande? Será que esses meninos não têm senso, não? De repente machuca alguém aí. Então, por favor, tenham paciência comigo, mas cuide disso aí, porque os diáconos têm que fazer alguma coisa. Você pode sair durante o hino de saída. O hino chama hino de saída. Você não é obrigado a ficar aqui dentro da igreja até acabar o hino, não. Você pode orar durante o hino. Não precisa esperar o hino acabar para orar. Enquanto está rodando o hino, você pode vir, orar, sair, mas para ir embora. Não é sair para pôr o menino para correr lá fora, não. Isso aí está errado. Não pode. E a gente não vai deixar isso continuar acontecendo, não. A gente fala aqui no púlpito para os diáconos agirem, e então eles sabem como agir, tem ordem da igreja para isso. Eu estando aqui ou não estando, você está trabalhando para a noiva, está trabalhando para Jesus, e você precisa cuidar, fazer tudo correto, conforme a combinação, as normas da igreja, pensando assim: o pastor não está aqui, mas eu não estou trabalhando para o pastor, eu estou trabalhando para Jesus. Meu patrão é Jesus, e ele nunca fica longe. Então os diáconos reclamaram de alguns que cantam, que filmam, que trabalham aí, que às vezes vêm até de Havaiana. É claro que não são todos. Quem não vem sabe que não vem. De camiseta. Eu já pedi, para que você vir para a igreja de camiseta? Não é só quem trabalha, não. Quantas vezes já foi falado isso? Deixa a melhor roupa que você tem para vir para a igreja, gente. Eu vou voltar de novo a falar. Você está vindo para a casa do Senhor. Não pode vir sem tomar banho, a menos que seja uma circunstância. É a Bíblia, estou citando a Bíblia. Hebreus 10. Corpo lavado com água limpa. Paulo está falando para entrar no santuário.
tomar banho, pentear o cabelo, se arrumar direitinho, calçar o sapato que você não usa no centro, não usa no trabalho. Você tem um sapato, por mais simplesinho que ele seja, mas ele é de vir para a igreja. Vamos voltar a falar nisso de novo, presta atenção. Eu fico assim, sentindo mal de vir para a igreja com o sapato que eu ando com ele na rua. Não vem não. Eu tenho o sapato de vir para a igreja. O sapato que eu venho para a igreja, quando eu volto, eu tiro ele imediato, guardo lá dentro da sapateira. Só vou calçar ele no próximo culto. Eu vou andar na rua, eu ando com a minha precata, né? Ou então com outro calçado qualquer. Mas eu não ando, não vou lá para a rua, andar lá com o sapato que eu venho aqui para o púlpito, não. E aí é a mesma coisa daqui, é santuário do mesmo jeito. Então, para que vir de camiseta para a igreja? Eu já falei muitas vezes, camiseta é para dormir, é para ficar em casa, para descansar, tira a roupa que está quente, veste uma camiseta. Mas para vir para a igreja, não, aí. Não faça isso. Especialmente as irmãs, né? Irmãs nem deveriam usar camiseta. Elas não pegam bem para irmãs, principalmente essas baby look, né? Eu até ainda falei com a irmã Elane sobre o recantinho para não fazer camisetas, a menos que seja camiseta mesmo, grande, para irmãs que trabalham na cozinha, mais fresco e tal. Mas essas coisinhas agarradinhas no corpo, isso não é roupa de cristão, não. Cristã, né? Essas camisetas escritas em inglês, você nem sabe realmente o que é aquilo ali, vem para a igreja com aquilo. Então, principalmente os que trabalham, por favor, venham de social. Você tem que vir para a igreja de social, para trabalhar na igreja, eu já falei, é de roupa social. Colocam a gravata. Só de domingo. Que diferença tem um culto de domingo com os outros? O Deus não é o mesmo? Só porque tem mais gente? Então você está fazendo é para o povo, não é para Deus. Eu acho assim, seja culto de quarta, seja culto de sexta, quem vai pregar deve vir bem vestido, deve vir com roupa de pregador, né? Quem vai trabalhar deve vir da maneira que foi combinado, o pastor estando ou não estando. Porque isso desvirtua, isso não é bom. E agora, outra coisa aqui. Os técnicos de som, irmãos que cuidam, principalmente quem senta na mesa ali, não deve deixar a mesa sozinha. E começou o programa, fica quieto aí na mesa. Precisou de ir no banheiro, alguma coisa assim? Então, vai e volta rapidinho, mas não deixa a mesa sozinha para ficar lá fora, porque pode dar um problema e atrapalha o culto. Uma coisa que nós sempre fazíamos, e às vezes vamos deixando de falar, e acaba que a igreja esquece. Na hora que vai ler a Bíblia, não deve andar. Eu já disse, movimento dentro da igreja é em último caso, mas principalmente quando vai ler a Bíblia. Se você chegou, está lendo a Bíblia, espera terminar de ler a Bíblia para você entrar. Vai ler a Bíblia, está lendo a Bíblia, não saia, espera terminar de ler a Bíblia. Está orando da mesma forma, espera terminar a oração. Todo mundo está ouvindo? As crianças, jovenzinhos, está todo mundo ouvindo, né? Então tá bom. Não levanta na hora da leitura da Bíblia e nem na hora da oração, certo? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Romanos 8, verso 29. Sexta-feira nós lemos essa escritura, mas não entramos no assunto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou.
para serem conformes à imagem de seu Filho, Filho com F maiúsculo. Deus tem um único Filho, seu nome é Jesus, e nós somos feitos à sua imagem, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Senhor, é muito difícil manter uma igreja em ordem, conforme o Senhor se agrada. Às vezes, custa um preço para quem está na direção, mas é muito mais difícil ainda ver uma igreja desordenada. Isso machuca, isso é problema. Às vezes a gente sofre só, para não ver a igreja sofrer toda junta. Quanto mais nós observarmos os teus mandamentos, a tua palavra, melhor é para nós. Então, pedimos perdão das falhas que cometemos, às vezes nas forças de expressão, mas o objetivo é bom. Nós queremos estar em ordem, porque a dinâmica nunca faltou. Por que vamos deixar a mecânica fora de ordem? O Senhor sempre tem trazido as bênçãos para nós. Muitas curas, muitas bênçãos têm acontecido, muitas vitórias. E acima de tudo, é a palavra da profecia, que não falta. E então nós queremos estar em ordem. Queremos que o Senhor nos ajude a vencer a nós mesmos, para deixar a tua palavra ter preeminência em nossas vidas. Continue nos ajudando, ungindo a cada um de nós para recebermos a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Irmão, faz favor, pega a mensagem Posição no Corpo de Cristo, está lá na minha mesa. Eu pensei que tinha trazido ela, mas é muito papel, deixei ela lá. Obrigado. A mensagem Posição no Corpo de Cristo, ela é a terceira parte da série Adoção. E eu estava lendo desde o comecinho e vendo algumas coisas que o irmão Brana fala, que aconteceu com ele, que podemos tomar como uma lição, termos fé que acontece conosco também. Então eu quero que você preste atenção no comecinho dessa mensagem, antes dele entrar na lição, né, como diz ele, algumas coisas boas que tem aqui. Ele diz assim, logo que entrei nesta manhã, eu encontrei um garotinho lá, e ele me deu um pequeno broche do anjo da guarda, olhando para duas criancinhas. E eu não sabia que aquele era o Dalton, o pequeno menino Dalton. Eu achei isso aqui interessante. Talvez fosse eu ia dizer assim, isso aqui é da Igreja Católica. O irmão Branham agradeceu a criança, e ele sabia como fazer.
as coisas. Uma lição que ele deixa para nós é nunca desanimarmos ninguém. Não desanime ninguém. Ainda que você saiba que a pessoa está enganada, não desanima ela não. Lá no livro de Provérbios, você vê sobre a sabedoria. E Tiago fala, né, sobre a sabedoria que vem do alto. Gente, isso faz falta demais. Uma mãe que não é sábia, coitadinho dos filhos. Filhos, às vezes, vão penar, sofrer a vida toda, porque não teve uma mãe sábia para criá-lo quando precisava. Não teve um pai sábio. Quantas vezes nós desanimamos os nossos filhos por causa de erros que eles cometem e nós agimos de forma agressiva, de forma desrespeitosa. Efésios 6 diz: sede obedientes a vossos pais, vós filhos. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Porque às vezes a forma do pai agir desanima o filho, revolta o filho, coloca o filho em confusão mental. E muitos chegam a ser delinquentes, porque ficam totalmente desorientados na infância, no tempo da pré-adolescência principalmente, que é essas crianças aí, ó. Quantas mães desanimam suas filhas a serem donas de casas, a serem boas cozinheiras? Desanimam. A filha faz um arroz lá, esquece de pôr o sal. Ah, menina, você não sabe fazer comida não, que arroz ruim, você não vai aprender mais não, você é burra. Burra é a mãe, né? Na verdade, burra é a mãe, a filha não, ela cometeu uma falha. Então, desanima a falta de sabedoria, a maneira de falar. Mas veja que lição, o irmão Branham nunca desanimava ninguém. Vocês lembram de uma mensagem que uma menina deu um pirulito para ele, parece que o pirulito estava até meio chupado já. A menina deu um pirulito, era o que ela tinha. Então, não desanimar. Vamos saber aproveitar o mínimo que as pessoas têm. O mínimo. Aproveite o mínimo de bom que seu filho tem, se você acha que ele não tem tanto, mas aproveite o mínimo. Vamos aprender colocar as coisas boas, os valores acima das falhas. Porque valores se perdem. Valores se perdem e não recupera. Falhas se corrigem. É melhor você esperar, ter paciência, aconselhar, dar tempo para que falhas sejam corrigidas, do que perder certos valores que nunca mais serão recuperados. Essa menina pode ser a melhor cozinheira do mundo, a melhor fazendeira de coisa boa do mundo, mas às vezes você não soube aproveitar o mínimo que ela tinha, então perdeu para sempre. Mas, continuando aqui. E aqui, há poucas semanas atrás, cerca de 2 semanas atrás, lá havia um pai cristão, pediu pela sua filha adolescente, que não era ainda uma cristã. Nós todos enfrentamos circunstâncias semelhantes.
Às vezes eu não enfrento certas circunstâncias, mas enfrento outras. Alguém enfrenta circunstâncias semelhantes à minha. Então, esse pai aqui, ele tinha uma filha adolescente que não era uma cristã. Aí ele pediu por ela. Ele veio na fila de oração para pedir pela sua filha adolescente que não era cristã, que estava dando trabalho. Gente, não tem coisa melhor do que quando você tem um filho ou uma filha dando trabalho. Não tem coisa melhor do que você vir ao altar e encomendá-la a Deus. Encomendá-lo a Deus de uma forma oficial, de uma forma bíblica, de uma forma espiritual. E confiar. Então esse pai fez a coisa mais certa da sua vida. Veio na fila de oração e o Espírito Santo disse: eu te dou a sua filha. Oh, que coisa, o Espírito Santo falou: eu te dou a sua filha. Isso é para aumentar a nossa fé, gente. Você crê que Deus pode fazer? Você crê que Deus pode conceder o desejo do seu coração? Ou porque Ele não concedeu há tantos anos, você acha que Ele não vai conceder mais? Talvez você não creu ainda o suficiente. Talvez você nem mesmo desejou como precisa desejar. Porque Deus trabalha de acordo com a sinceridade dos nossos desejos. Então, o Espírito Santo disse: eu te dou a sua filha. E aqui está ela nesta manhã, salva e batizada no nome do Senhor Jesus, assentada na plataforma, exatamente como o Espírito Santo disse. E os outros filhos estão todos assentados ao redor. E eu sei que a família Dalton está feliz. Como não ficar, né? Como não ficar feliz? Mas para que você ficar com essa perturbação toda? Ou então entregar seu filho, entregar sua filha e dizer: não tem jeito mesmo. Não, senhor. Ué. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Brana disse: se Ele fez algo por alguém, aproxime dele nos mesmos padrões que Ele vai fazer por você também, porque Ele não falha. A diferença está na maneira de aproximar dele, na fé, na reverência, no desejo do coração. Brana fala sobre pessoas que vêm receber oração e dizendo assim lá dentro: eu vou lá, se eu for curado, bem, se eu não for, pelo menos eu fui lá. Ele diz: é melhor você ficar quieto aí, você não vai ser curado. Mas quando você vem, como aquela irmã do México com aquela criança morta na mão, e diz: eu vou lá e é a único recurso que eu tenho e eu vou ser curado. Ele diz: aí você pode vir que você vai ser curado mesmo. Porque o que te cura é a fé, é o desespero. Aproxime da mesma forma que Ele vai te atender, porque Ele não faz acepção de pessoas. A diferença está na maneira de se aproximar. Vem a pequena senhora lá que eles tiveram que orar pelo bebê. Vêem, a pequena senhora lá que eles tiveram que orar pelo bebê no domingo passado, pensavam que ia morrer. Eu vejo que ele continua conosco nesta manhã e estamos felizes por isso, irmã. Eles pensavam que era distrofia muscular que ele tinha, e ele não tinha isto. Então, estamos muito agradecidos. A irmã Brana continua falando aqui sobre alguns testemunhos, algumas coisas que ele sempre gostava de falar, né? Mas o que eu queria mesmo era essa parte aqui que eu acabei de passar. Agora, eu só quero passar para o parágrafo 12, que é onde ele vai orar,
e ver se dá para nós entrarmos pelo menos um pouquinho, né? Fecha seus olhos. Ó Senhor, nosso Deus, estamos vindo em tua presença agora, tão indignos como somos. Ainda sabemos que há um sacrifício de sangue lá esperando, limpando-nos de tudo que não é puro e nos apresentando diante do Pai sem mancha e sem faltas. Não que fizemos algo para merecer isto, mas porque Jesus tem feito isto por nós. Nos inclinamos humildemente em tua presença, em teu nome, pedindo para que tu mandes o Espírito Santo nesta manhã em nosso meio. E não sendo um teólogo ou sabendo como colocar a Escritura em ordem, mas simplesmente entusiasmado e agradecido ao sentir do Espírito Santo enquanto Ele move através de meu ser. Que Ele possa nos abençoar todos juntos enquanto lemos tua palavra escrita, para que ela possa se tornar para nós vida eterna. Conceda isto, Pai. Nós pedimos isto no nome de Jesus e pelo amor de Jesus. Amém. Nós passamos pela primeira parte, que é confronto de Efésios com Josué. Passamos pela segunda parte, que é manifestação dos filhos de Deus. E agora nós vamos entrar na terceira parte, que é posição no corpo de Cristo. Eu não sei se você lembra de alguma coisa que foi falado nas outras duas mensagens, mas eu creio que o que foi falado se tornou fé em você. Você é mais crente agora do que antes, e vai ser mais ainda depois dessa. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. E essa eu quero ler mais, as outras eu quase não li, eu só peguei mesmo as partes mais fundamentais. Mas aumentando a convicção da inspiração, então eu prefiro estudar mais a mensagem. Mas Mombrana diz: agora posso dizer aqui primeiro que se qualquer tempo eu disser qualquer coisa que não esteja de acordo, não encaixando bem, talvez absolutamente errado para o seu ensinamento ou algo que você não pudesse concordar, estou confiando no Espírito Santo, que Ele faça-o tão temperado e tão dócil até que não haja nenhuma ofensa. Mensagem temperada, né? Isto será através de amor e companheirismo. É isto que é desta maneira. E tudo isto começou com um sermão no domingo passado, eu creio que foi no último domingo, de manhã, como o rei rejeitado. Alguém ainda tem a fita? O rei rejeitado. Agora, somente uns poucos dias, e nós começaremos nós queremos que todos que têm suas férias para a época estejam certos de nos encontrar lá, porque estamos esperando por um grande tempo de companheirismo em uma cidade lá onde eles teriam. E ele diz: o Dr. Sullivan é o presidente do comitê, e lá haverá 5 noites, e eu estarei pregando como o orador convidado da Convenção Internacional da Igreja Interdenominacional. E então, após aquilo, será a nossa própria reunião dali em diante. E vamos lembrar, enquanto estamos obedecendo o Espírito, uma grande lição que desejamos aprender é nunca sermos precipitados. Obedecendo o Espírito, uma grande lição que desejamos aprender. Você deseja aprender? É nunca sermos precipitados.
Quem é precipitado aí, diga amém. Graças a Deus, né? Nunca sermos precipitados. A precipitação, ela faz parte de temperamento, do nosso temperamento, falta de temperança. O Senhor nos dê mais temperança. Ei, tome o seu tempo, tenha fé. A fé não diminui, o tempo não faz a fé diminuir. É o contrário, gente. A nossa fé, ela faz aumentar. Está acompanhando aí, irmã Luísa? Às vezes eu pulo algumas coisas aqui que é comentários, é alguma coisa que eu vou mais para... Então preste atenção, a nossa fé, ela faz aumentar. É o normal da fé. Quem já pegou aqueles negocinho que põe em leite, não sei como é que chama aquilo, minha esposa gosta daquele trem, ajuda ela muito, é bom para o intestino. Esses trenzinhos que põe no leite, e eles vai aumentando, não é chia não. Esse negocinho vivo aí, umas coiadinhas, uns trem que você põe no leite. Lactobacilos, tem outros nomes, kefir, né? Então, você põe no leite, aquilo vai aumentando, não vai? Não aumenta? Ou eu estou enganado? Tem uma outra coisinha que você põe, parece que até na água, e aquilo vai até encher a vasilha e tem que mudar de vasilha. A fé é desse jeito. Fé produz fé. Ela vai aumentando. Se você tem ela vai aumentando todo dia, ela não diminui. Agora, se não tem, aí é outra coisa. Ou então, se você tem uma coisa que parece fé, mas não é, ela vai diminuir. Mas se você tiver fé mesmo, ela não diminui não. 25 anos de prova foi a fé de Abraão aumentar. E a fé é a fé de Abraão. Se não for a fé de Abraão, não é a fé genuína. Tá certo? Se você tem a fé de Abraão, ela faz aumentar. Então, tome o seu tempo, tenha fé. Se temos pedido a Deus qualquer coisa, recorde de que Deus responde orações. Ele o faz em seu tempo, da maneira que é melhor. Faz com que isto dê certo exatamente para nós. E se aquilo não é assim, então o que estamos fazendo aqui nessa manhã? Porque para que estamos clamando cristandade? Se esta não é a palavra de Deus, então ela não é a verdadeira. Então somos achados como as pessoas mais miseráveis que há. Vou parar aqui nesse parágrafo. Mas você, lembre-se, às vezes Deus deixa chegar ao extremo para o milagre ser maior, para a sua glória. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado pela palavra, que ela seja selada em nossos corações, com cura, com bênçãos que vão nos acompanhar o resto da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a irmã Aurilene e a irmã Maria, que assistiram o nosso culto na internet. Irmão Lucas Andrade, irmã Karina Andrade, Ezequiel Andrade, na Bélgica. Deus abençoe vocês, filhos nossos, né? E também a igreja de Bernardo Saião. Deus abençoe a todos vocês. A irmã Joaquina está passando bem e eles dizem, Deus ouviu a oração da igreja. Graças a Deus. Irmão Samuel Luz, Deus te abençoe também, lá em Bom Jesus do Tocantins. Irmão Vandim, Avandir e Leila em Goiânia, Deus abençoe a vocês. Irmãos Adalberto, Márcia e Áquila em Formoso, Deus abençoe. Irmão Nelson Neves em Palmas, Deus abençoe. E o companheirismo será baseado na mensagem Expressões. O tema será o sentimento de Deus para nós. Favor trazer participações. É o grupo Guardiões da Fé que está falando. Deus abençoe, abrace uns aos outros até 4 horas, se Deus quiser.
5h30, Santa Ceia do Senhor, viu?